Olá, alunos, sejam bem-vindos, professor Gustavo e professora Jandira. Acredito agora que com a conexão bem tranquila, né, para dar tudo certo. É isso aí, pessoal. Vou dar um rápido recado e daí, assim, sem mais delongas, já vou passar o bastão para a professora Jandira para ela despejar a matemática na gente. Isso aí. Com muita lógica. Vamos lá. Pessoal, em relação ao mapa, alguns de vocês me questionaram porque lá no estúdio, no ambiente da disciplina, o mapa não estava permitindo adicionar anexo, né? E aí vocês estavam perguntando, mas como é que eu vou resolver, então, fazer entrega do mapa se não permite anexo? Já foi passado para o setor responsável e pelo que eu verifiquei aqui antes da aula, já foi corrigido, mas depois vocês também observem lá, verifiquem, já é para permitir que vocês anexem quando for fazer a resolução do mapa. Se tiver ainda algum problema, daí vocês mandam mensagem para mim pelo Fale com o Mediador no estúdio que a gente providencia. Tá bom? Então é isso. Professora Jandira, boa noite, seja bem-vinda. Está com a palavra. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Olá, olá, olá. Estamos aí de volta com a nossa segunda aula de lógica, né? Então, antes de começarmos, eu recebi nem tantas, assim, dúvidas em relação a essa semana que eu considero que seja positivo, né? Imagino que vocês tenham entendido bem o conteúdo e a matéria aí da semana passada. Então, eu vejo como isso sendo algo positivo, né? Mas uma coisa que eu queria comentar, até o professor Gustavo tinha passado a dúvida de um aluno, que eu vou responder individualmente, mas ainda eu gostaria de passar uma dúvida que foi frequente de vocês em relação a como resolver e qual é a sequência que se resolve a parte de tabela verdade e essas coisas assim, né? Então, eu vou puxar vocês lá pro mapa, tá bem? E lá no mapa de vocês, no item 1, no tópico 1, vocês têm, eu coloquei ali para vocês uma sequência, né, do que começar e de como começar a seguir, resolver uma sequência lógica. Então, como eu falei para vocês, em geral, a gente sempre dá preferência para os parênteses, ok? Então, é a primeira coisa que a gente tem que resolver é os nossos parênteses, ok? Então, tudo que tiver parêntese, assim, você opta por ele, por começar por ele. Depois, isso eu estou puxando vocês lá para o mapa, tá? Eu vou deixar depois para vocês conferirem lá. Depois, vocês vão resolver, em geral, a negação. Então, você faz uma coluna só para o que está negado. Em geral, é o que eu, Jandira, faço também, tá? Tudo que é negado, como a negativa, a gente imagina que ela seja uma função só dela, né? Então, por exemplo, se a gente tiver P e Q e a gente quiser um não Q, eu vou colocar uma coluna só para o não Q, né? Porque ele passa a se tornar uma outra sentença lógica. E depois a gente resolve os negativos. Aí depois nós vamos resolver os nossos conectivos, e ou, tá certo? E ou, que geralmente a gente vai trabalhar em conjuntos também, né? E depois a gente resolve a condicional e a bicondicional. Então tá lá no mapa de vocês essa sequenciazinha que a gente segue. Mas, em geral, é a coisa mais básica do mundo. É parênteses negativa e depois os conectivos, e ou, e daí condicional e bicondicional. Tá bom? Então, nesse caso aqui, só para a gente puxar essa ideia aí do que, como a gente começa a resolver, nós temos aí, primeiramente, P e Q como proposições, né? Então, nós temos duas Tá proposições. falhando um pouquinho o áudio, tá? Falhou Será um que é a minha pouquinho. conexão? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Bem ou não? Pessoal, estão me ouvindo? Parece que parou o slide aqui.
Pessoal, pessoal, pessoal. Sim? Então Estou te tá. ouvindo bem. Então tá. Então, quando eu perguntar assim, vocês respondem para mim, por favor, porque deu uma travada aqui no slide, tá? Beleza, tudo certo. Ótimo, ótimo. Então aí, seguindo essa ideia, né? Se a gente pegar, determina a tabela verdade dessa proposição lógica. Só dar um adendo antes da gente começar. Essa semana eu ia comprar um cabo de rede para colocar direto aqui. Semana que vem, garanto para vocês que não vai estar, se estiver dando alguma picotada. Porém, aqui no Paraná fechou tudo, deu lockdown, né? E aí ficamos aí à beira do sem saber o que fazer novamente. Então, estamos sem cabo. Mas semana que vem, acredito que isso tudo esteja normalizado, tá bom? Então vamos lá. Então, seguindo essa ideia aí do que eu havia falado para vocês, aqui nós temos a proposição P ou não que e bicondicional com que, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir e determinar a quantidade de linhas que a gente vai ter aí. Lembrando que a quantidade de colunas é meramente a minha escolha. Eu escolho a quantidade de colunas que eu vou colocar nisso aí, tá legal? Então, a primeira coisa a gente vai determinar, no caso, a quantidade de linhas. Então, como eu tenho P e Q, eu vou ter 2 elevado a 2, que seriam 4 linhas, a princípio, tá? Então, é a primeira coisa que aqui eu vou pensar. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3 e 4 linhas, ok? Então, a gente vai colocar a coluna para P e para Q. Primeira coisa que a gente faz. Coluna para P e para Q, legal? 2V, eu começo sempre com V, não é uma regra, novamente lembrando, tá? Vocês podem começar com F, eu começo sempre com V por ordem de gosto mesmo, não tem nada demais. Então, como eu tenho 4 linhas, eu vou colocar sempre a metade como V e a metade como falso para iniciar. Então, vou ter 2V e 2 falsos. E aí, depois, eu vou ter a próxima coluna como um V, um F, um V e um F. Legal? A metade da coluna anterior. Então, aqui está a nossa primeira coluna lógica. Agora, o que a gente vai fazer? Como eu falei para vocês, a gente vai seguir agora para a parte negativa. É a segunda coisa que a gente vai olhar, tá certo? Ah, Pro, mas você não falou que tem que resolver o parêntese primeiro? Eu tenho que resolver o parêntese primeiro, mas veja lá, o que eu tenho dentro do parêntese? Eu tenho P ou não que. Então, antes de eu resolver esse nosso parêntese aí, que é o que eu vou fazer, legal? Que é o que eu vou fazer, resolver esse parêntese, eu olho lá e vejo um não. E quando eu tenho um não, eu imagino que eu tenho que criar uma coluna só para ele, porque o não ele é uma função individual, tá bom? Então aí a gente vai chegar lá, no caso aqui, né? Opa, passou o slide, deixa eu voltar aqui. Então, no caso, eu vou ter aqui a minha coluna para não, legal? Vou fazer a coluna não que seria o quê? A negativa da minha coluna que, tá? Se eu tenho V, vou colocar F. Se eu tenho F, vou colocar V. Se eu tenho V, F, FV. Legal? Pronto. Agora sim eu consigo lá resolver o nosso parêntese sem nenhum problema. O que eu estou tendo aqui dentro do parêntese? Seria P ou não que. Legal? Agora, o que a gente tem que olhar? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Qual é a ordem que essas proposições estão sendo apresentadas? O P ou não que. Então, o P está vindo primeiro, depois eu venho o ou, depois eu venho o não que. Então, eu tenho que seguir essa ordem. É muito importante vocês terem isso em mente, tá? Para o conectivo ou, a ordem não vai alterar desse P e desse não que, não vai alterar, ou vai ser V ou F, não vai alterar. Mas tem coisas que altera, né? O conectivo condicional, por exemplo, ele altera se eu adotar um primeiro e depois o outro. A ordem que eu for adotar dessas proposições interfere muito. Então, o que eu vou ter aqui, né? Primeiro aqui eu vou olhar para o P, eu vou só numerar aqui, só para vocês terem noção
onde eu vou começar. E depois eu vou ter na minha sentença lógica o não que, tá certo? Então, eu vou pegar essa coluna aqui, que é a primeira, com essa coluna aqui e vou unir com o conectivo OU. Então, eu vou ter V e F é V, para OU, né? VV é V, F e F é F, F e V é V, tá? Conectivo OU, então, só é falso quando tudo for falso. Beleza. Fiz aqui o que está dentro do parênteses. E agora eu vou fazer a minha bicondicional. Para a nossa bicondicional, o que eu vou levar em consideração? Eu vou olhar essa coluna aqui, ok? Então, eu vou agora numerar essa aqui como terceira coluna, só para a gente seguir a ordem. E depois eu vou olhar a coluna Q, que eu vou numerar como quarta coluna, só para a gente ter noção da sequência que a gente está seguindo, tá bom? Então, eu vou olhar para essa coluna aqui como início e depois essa coluna aqui como segunda parte. Então, vejam que eu estou seguindo absolutamente a sequência que está me fornecendo aqui. Então, o que eu vou olhar primeiro? Eu vou olhar primeiro isso aqui, tá? E depois eu vou olhar isso aqui. Tá ficando claro para vocês, gente? Então, se eu olhar, por exemplo, aqui primeiro, porque a coluna vem primeiro, e depois olhar essa coluna aqui, dependendo do conectivo que eu estiver utilizando, vai influenciar no meu resultado, tá bom? Então, vamos seguir como ordem certa. Vamos olhar primeiro essa coluna aqui, que é a ordem que vem aqui, e depois a coluna aqui, tá? Na bicondicional, eu vou ter verdadeiro quando eu tiver as duas iguais, tá certo? As duas, quando forem iguais, vai ser verdadeiro. Do contrário, tudo vai ser falso. Essa é a bicondicional. Bicondicional, então, tem que acontecer nos dois ao mesmo tempo, tá certo? Bicondicional, tem que acontecer nos dois ao mesmo tempo. Se não acontecer nos dois ao mesmo tempo, vai ser falso para mim, tá bom? Então, aqui, ó, na primeira coluna aqui, que eu estou olhando aqui, primeira coluna, né? V e V, então vai ser V para mim, nosso resultado. Agora eu vou olhar aqui, V e F, opa, bicondicional tem que ser os dois, né, para ser verdadeiro. Então aqui vai ser falso. Então aqui vai ser F e V vai ser falso, V e F vai ser falso também, tá bom? Então essa é a minha coluna resultante, tá? E aí, aqui segue a mesma linha. Uma coisa só que eu gostaria de deixar claro para vocês, que esse sinalzinho aqui, que eu tinha comentado na aula passada, né, é o mesmo sinal do não, tá? Tem livro que prefere usar isso aqui, tem livro que prefere usar um tio, tem livro que usa um apóstrofo em cima, e daí depende, é só questão de linguagem mesmo, tá bom? Tiago, então na condicional tem que ser só um verdadeiro? Como assim que você quis dizer na condicional? Não entendi. A gente tem sempre que seguir aquela ordem que aparece no nosso livro para condicional E, para condicional, para conectivo E, para conectivo OU, para bicondicional, tá? A gente sempre segue essa ordem. Então, veja, a bicondicional, ela vai ser verdadeira quando os dois forem verdadeiros, quando os dois forem iguais, né? Conectivo E tem que acontecer nos dois ao mesmo tempo. O conectivo OU tem que acontecer se for verdadeiro, já é verdadeiro, tá certo? E na condicional, o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso, vai ser falso, né? Isso, na bicondicional, sim. Se os dois forem iguais, vai ser verdadeiro, tá ok? Se tá lá no livro de vocês, na página 23, essa é a questão da bicondicional. E a condicional tá na página 22, legal? Tá na página 22. Na condicional, só vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, tá certo? E o restante vai ser tudo verdadeiro, ok? Aí, gente, o que eu aconselho para vocês? Pura e unicamente para agilizar o processo da tabela verdade,
que façam bastante exercício. Conforme vocês forem fazendo bastante exercício, vai ficando claro isso aqui para vocês e vocês já conseguem, vai ficando automático, né? O interessante disso tudo aí é que fique automático para vocês, tá certo? Beleza? Entenderam? Então, ó, teve dúvida, recorre lá no livro. No livro de vocês, tem lá bicondicional, conectivo e, conectivo ou, e tem todos os conectivos lá, quando vai ser verdadeiro, quando vai ser falso. Então, recorre sempre para a página 23, página 22, 21, eu não lembro de cabeça, né? Mas e a página 20, tá? Recorre sempre a essas páginas. Do restante é tudo mexer em preposições e fazer a união de todas elas, tá bom? Beleza? Isso, na bicondicional, quando os dois forem falsos, é verdadeiro. Porque pensa, olha, é bicondicional. Então, se as duas condições forem iguais, então é verdadeiro, né? Só vai acontecer de ser falso quando as duas condições forem diferentes. Então, bicondicional, ó, bicondicional, tá certo? Belezinha? Tá? Agora, olhando essa outra tabela aqui, ó. Aqui eu tenho a proposição P, a R e aqui. Aqui eu já tenho 3. Legal? Aqui eu já tenho 3 proposições para eu olhar aqui. Então, como eu tenho 3, né? Vai ser 2 elevado a 3, eu teria 8 linhas. Então, eu tenho que começar por aí, 8 linhas, tá? Aonde tá falso? Deixa eu só voltar aqui. Ó, veja aqui, ó. Na bicondicional, olha lá. Como é que é seu nome? Tiltando. Vocês colocam uns nomes esquisitos, eu vou chamar vocês assim, do jeito que tá aí, tá? Abram um livro de vocês lá na página 23, quem tá com o livro aí. Abram o livro de vocês na página 23. Então, lá na página 23, a gente tem a nossa bicondicional. Estão com o livro aberto? Então, lá, na bicondicional, ó, estão vendo? Bicondicional. Quando é VV, eu tenho V, beleza? Quando eu tenho VF, eu tenho falso. Quando eu tenho FV, eu tenho falso. E quando eu tenho FF, eu tenho V. Legal? Tudo bem? Então, só lembrar do nome, ó, é bicondicional. Quando as duas forem iguais, aí eu vou ter verdadeiro, tá? Quando uma das duas forem diferentes, no caso, quando elas forem diferentes, aí eu vou ter falso. Esse é para bicondicional. Legalzinho? Beleza? Vamos continuar então? Podemos? Mais alguma dúvida? Se for, vão postando aí que eu vou respondendo, tá bom? Muito importante que vocês passem por essa fase sem nenhuma dúvida, certo? Seguindo então, aqui, então nós temos 3 proposições, P, R e Q. Então nós vamos ter 8 linhas. Então vamos continuar aí com a nossa tabela verdade, seguindo primeiro que eu vou ter a minha tabela verdade com 8 linhas, tá certo? Então a gente tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu tenho P, R e Q. Com quem eu começo? Tanto faz. Eu comecei aqui com P, Q e R. Eu segui essa sequência. Não usei P, Q, R. Usei Q, P, R. Pode? Pode. Eu usei R, P e Q. Pode? Pode. Não tem problema. Tá certo? Isso é uma coisa, é um argumento lógico. A ordem que vocês vão utilizar agora no início não vai fazer diferença. Vejam o que eu estou falando. Agora, a ordem no início não vai fazer diferença, né? Agora, quando eu já tiver uma formação, uma proposição, uma lógica racional montada, aí a minha ordem faz diferença, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho P, condicional R, bicondicional com esse outro parêntese aqui. Agora a ordem faz diferença para mim, né? Eu tenho que olhar esse primeiro parêntese e depois fazer uma bicondicional com o segundo parêntese. Agora a ordem para mim faz diferença, porque já tenho agora uma sequência lógica formada. Tudo bem? Agora, quando eu estiver olhando para as proposições individualmente, P,
Q e R, tanto faz a ordem que eu vou colocar aqui dentro da minha tabela verdade, certo? Ok? Beleza? Então, a gente tem o quê? Primeira coluna, eu coloquei o P. Então, metade verdadeiro, metade falso, tá? Segunda coluna, eu coloquei o P. Segunda coluna, eu coloquei o Q, né? Sempre a metade da coluna anterior. Então, se eu tivesse, no caso, 4 verdadeiros, agora eu vou ter 2 verdadeiros e 2 falsos. 2 verdadeiros e 2 falsos. Legal? E para a terceira coluna, a metade da anterior, ok? Então, se eu tinha 2 verdadeiros, eu tenho um verdadeiro, um falso, até completar todas as linhas, beleza? Agora a gente vai seguir aquela ordem que está definida pelo caráter lógico. Primeiro eu vou resolver o parêntese. Então, qual é o nosso parêntese que aparece aqui, né? Nosso parêntese que aparece é o P condicional R, ok? Ah, Pro, mas você jogou um não R aqui. Eu, Jandira, tá? Eu, Jandira, eu acho melhor, eu sempre acho melhor, porque, lembrando que a negativa, ela é uma função individual, tá? Eu sempre faço ela, eu sempre deixo a coluna feito do negativo aqui, sempre deixo. Aí depois eu vou trabalhar na sequência como se deve ser trabalhado, mas eu sempre deixo a coluna negativada aqui já trabalhada, tá? Pro, quero fazer assim, tudo bem. Não quero fazer assim, tudo bem também, tá bom? Isso é uma coisa lógica, então o final vai dar tudo certo. Vai dar igual o meu, vai dar igual o de vocês, vai dar tudo certo, tá bem? Então aqui, ó, neguei a coluna R. Então a minha coluna R seria VF, 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 VF. Então vai ficar FVF, VF, VF, V. Certo? Vamos resolver o primeiro parêntese. Condicional P com R. Então, a gente vai olhar primeiramente a coluna P, depois a gente vai olhar a coluna R e fazer a condicional nisso aqui, né? A condicional, então, vamos lá, acompanhem comigo na página 22. A condicional, ela vai ser falsa quando a primeira for verdadeiro e a segunda for falso. Legal? Essa é a condicional. Quando a primeira for verdadeiro e a segunda for falso, vai ser falso. Do contrário, vai ser tudo verdadeiro. Ok? Tudo bem? Vamos lá, então? Então, vamos olhar. Eu vou olhar primeiro essa coluna, depois essa. Primeiro essa, depois essa. Então, eu vou ter lá. Claro, claro, claro. Só que nós, seres humanos, não vamos fazer, né? Fala sério. Se fazer com 3, 4 proposições já é gigantesca, imagina fazer com N, que seria algo que a gente imagina que seja infinito. A gente não faz. Vocês aí estão aí na engenharia de software, sabe que quem vai fazer esse trabalho todo para a gente são os nossos computadores, né? Então a gente não vai fazer. Mas a máquina, eu sempre falo, eu como engenheira, eu faço muito cálculo em muito software, mas a máquina, ela me dá um cálculo seco. Eu sempre falo assim, ela me dá um cálculo seco, mas quem vai analisar se esse cálculo que ela me deu está correto ou não? Sou eu que vou analisar a etapa final, né? Então, eu que vou bater o martelo e falar assim, tá certo, tá errado. Se der alguma coisa errada, ninguém vai chegar e vai culpar meu computador. Fala sério, né? Então, essas coisas assim, gigantescas, geralmente quem faz é o computador. Mas a gente precisa ter a sapiência necessária para saber, pelo menos, dizer se aquele resultado dado está verdadeiro ou falso, se está certo ou se não está errado, né? Essa é a nossa intenção aqui. Então, seguindo aí, continuando, nós temos aqui, para condicional, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, eu vou ter falso. Então, aqui é falso, né? Verdadeiro, 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 falso, falso. Aqui, tudo é falso, veja, tá vendo? Tudo é falso. Isso não me dá problema na condicional. Então, vai ser tudo verdadeiro aqui, tá? Na condicional, só vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Tá bom? Esse aí eu deixo para vocês, porque o restante é tudo repetição, tá? Para vocês fazerem. Mas eu espero que tenha ficado claro. Ficou mais alguma dúvida sobre a ordem, como eu resolvo, como eu vejo a tabela verdade? Se restou, gente, agora é a hora.
da gente tirar todas essas dúvidas aí, tá bom? Beleza? Então, aqui, ó, já é uma tabela que eu numerei embaixo, tá vendo? Eu numerei embaixo de acordo com a ordem que eu escolhi para resolver, tá vendo? Percebam, olha que legal, percebam que aqui, ó, eu coloquei tudo como 1, porque foram as minhas colunas originárias. Foram elas que eu parti para iniciar tudo. E daí depois eu coloquei aqui ó, como 2, que foi a não, né? Que eu falo para vocês que eu sempre resolvo depois das minhas colunas, das minhas proposições. Então eu coloquei 2 aqui na negativa, indicando que foi a minha segunda coluna que eu resolvi. E depois aqui, ó, 3 e 4, indicando que eu resolvi essa coluna aqui com essa coluna aqui, tá? E depois, por último, a coluna 5. Agora, olha que engraçado essa tabela, verdade, né? Essa tabela e essa aqui, vejam que é a mesma, tá certo? Só que aqui, eu, Jandira, faço dessa forma aqui, aonde eu coloco aqui em cima, indicando a sentença lógica que eu estou trabalhando, tá? Então, P condicional R, que ou não R, e aqui, ó, essa tabela, olha que engraçado, ele coloca os conectivos, ó, individuais. Tem livro que trata para vocês assim. Tá errado? Não tá errado. Vocês vão ver que a coluna 5, que é a coluna final, é igual aqui e é igual aqui, tá bom? Só que tem livro que trata as colunas individuais e ele é como se você estivesse olhando, no caso aqui, ó, P condicional R. É como se eu estivesse olhando para essa coluna P, para essa coluna R e aqui esteja dando o resultado. Engraçado, né? Eu, Jandira, não adoto dessa forma, mas eu trago para vocês só para mostrar que essa forma também é utilizada e tem material didático que utiliza assim, tá? Isso, Marcos, isso mesmo. Os símbolos, como você vai pegando de acordo com a frequência que você faz os exercícios, né? Então, é hábito, tudo vai pegando um hábito em relação a ou, em relação a e, em relação ao condicional, tá bom? Isso, a linha, a quantidade de linhas é de acordo com as nossas proposições. Vou voltar um pouquinho. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho as proposições P, R e Q. Então, eu tenho 3 proposições que vão ser trabalhadas aqui, né? P, R e Q. Então, vai ser 2 elevado a 3. É sempre 2. 2 elevado a N. Aonde o N, 2 elevado a N, é onde o N vai ser o número de proposições que eu vou ter, tá bom? Então, nesse caso, como eu tenho 3 proposições, vai ser 2 elevado a 3, e 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Vamos supor que eu tenha 4 proposições. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou ter, no caso, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. 16 linhas a serem colocadas na nossa tabela verdade, tá? Então, a quantidade de linhas é referente à quantidade de proposições. Legal? A não R, Alberto, ela é uma coluna que eu imagino uma coluna que eu posso colocar como uma coluna originária. Percebe que eu coloquei aqui que eu fiz ela em segundo plano, em segundo caso aqui? Porque eu, igual eu falei com vocês, né? Eu, Jandira, eu sempre faço quando tem alguma negativa assim, né? Eu sempre faço a coluna logo depois da minha coluna das minhas proposições, né? Igual aqui nesse caso. Por quê? Tanto faz, por ordem mesmo, tá? Por ordem de escolha. Mas isso não vai interferir em nenhum fato de vocês fazerem essa coluna depois, tá? Então, a coluna não R, eu faço ela individual, porque a negativa de qualquer proposição, ela é um argumento individual, tá certo? Tudo bem? Beleza?
Isso, Renato, isso aí. Cada proposição ela vai assumir sempre dois valores, verdadeiro ou falso. O 2 é uma fórmula, 2 elevado a n é uma fórmula, tá? Esse n, 2 elevado a n vai ser a quantidade de proposições. Se eu tiver 2 proposições, 2 elevado a 2. Se eu tiver 3 proposições, 2 elevado a 3. Se eu tiver 4 proposições, 2 elevado a 4. Se eu tiver 5, 2 elevado a 5. E aí sucessivamente. Tá bem? Vamos lá, então, vamos seguir? Seguindo o conceito da nossa tabela verdade, nós temos o conceito de tautologia e de contradições, tá? Então, uma tautologia a gente chama quando você faz a tabela verdade e não importa do que você faça e como você faça, a nossa coluna final, o nosso resultado final, ele vai ser todo verdadeiro. Toda a coluna vai ser verdadeira. Então, quando isso acontece, nós chamamos isso de tautologia. A gente dá um nome bonitinho para ela, tá bom? E aí, quando, da mesma forma, só que em sentido oposto, quando nós fazemos a tabela verdade e o resultado final e a coluna final dá todo falso, nós chamamos isso de contradição. Então, é uma forma análoga à tautologia, porém, é uma forma análoga e oposta, tá certo? E aí, nós temos nesse caso aqui, a gente faz lá o nosso argumento lógico, a gente faz a nossa operação lógica, a nossa tabela verdade, né? Bonitinho, e a gente chega no final e a gente vê que tudo isso deu verdadeiro. Quando isso tudo dá verdadeiro, a gente chama isso de tautologia. Tá ok? Vou dar um exemplo para vocês, né? Vocês já estudaram lá no nosso ensino médio Azão e Azinho, aonde sai o pai com olho azul, mamãe com olho azul, com o pai com olho castanho. Qual é a probabilidade do filho nascer com olho castanho, com olho azul? Vocês já viram isso? Vocês lembram disso? Gente, eu lembro muito disso. Eu acho que é a única coisa que eu lembro de biologia. Vai saber por quê, né? Que é aquelas estruturas de Mendel e aquelas combinações. Então, aí, vamos imaginar o seguinte. Quando que um filho vai ter 100% de chance? Nesse caso aqui, estão vendo que é 100% de chance? Todos são verdadeiros? 100% de chance, cara. Todos eles são verdadeiros. Então, quando que o filho vai ter o olho azul? 100% de chance. Quando o pai e a mãe tiverem o olho azul, o filho, obviamente, vai nascer com o olho azul. Meu pai tem olho azul. E o meu olho, que cor é? Meu olho é bonito, né? Castanho, fala sério. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se caiu. Estão me ouvindo? Bem. Espera aí, acho que foi só a câmera. Esses plugins do computador, né, gente? Fala sério. Ai, gente, ó, esse povo da informática, hein? Te contar, hein? Fala sério. Do nada nasci um plugin no meio do meu navegador e bloqueei minha câmera. Ah, fala sério, gente. Ah, que isso. Então, aí, no caso aqui, ó, nós vamos ter condições de imaginar que eu teria 100% de chance de nascer com olho azul. Porém, meu pai é com olho azul, minha mãe não. Minha mãe tem um olho castanho e o meu veio verde. Mas dizem a genética que o verde continua sendo castanho, né? Então, aí eu seria uma tabela verdade daquela que tinha um F no meio. Caiu um F no meio. Então, nada feito, né? Saí com F, saí com olho castanho. Eu peguei do meu pai. Então, a tautologia seria a ideia de que todo processo que você vai fazer, toda a sua argumentação, você vai ter 100% de chance daquilo ali ser verdadeiro. Legal? E da mesma forma, quando a gente estiver trabalhando com a parte de contradição, você vai ter 100% de chance de que não vai acontecer. Que no caso seria, o pai e a mãe têm o olho castanho, ninguém na família tem olho castanho e teu filho não vai nascer com o olho azul. Fala sério, né? Se nascer com olho azul, a gente nem sabe de onde veio esse olho azul. Vai saber. Mas, enfim. Então, a gente sempre tem 100% de chance que não vai acontecer, tá?
Então, ótima pergunta, Jackson. A gente fala que é uma tautologia quando a gente vai olhar o resultado final. Por quê? O resultado final, né? Porque no meio da nossa sequência, principalmente na coluna inicial, referente às proposições, que seriam a A e a B, né? Nós temos que fazer combinação de verdadeiros e falsos. Nós temos que fazer essas todas combinações, né? Então, eu não posso, em nenhuma hipótese, colocar tudo verdadeiro, nem aqui, nem aqui. Então, essa tautologia a gente vai falar, né? Que geralmente analisar no seu resultado final. Lembra que eu falei para vocês de que o que acontece no meio não importa? Então, pode até ser que no meio das suas proposições lógicas aconteça de ser tudo verdadeiro, tudo falso. Mas isso não vai te influenciar e não vai te dizer absolutamente nada. O que é o importante para gente? A nossa coluna final. Então, se a coluna final, que é o nosso resultado, for tudo verdadeiro, a gente só chama isso de tautologia, tá bom? Isso é só um nome bonitinho que se dá a isso. E aí, ou tautologia ou contradição, tá bom? Beleza? Vocês já estudaram alguma coisa de teste de software? Se por acaso vocês fizerem todos os testes, vamos imaginar assim, né? E der tudo falso, significa que a probabilidade daquele seu software dar defeito é quase zero, né? E se fizer todos os testes e der tudo verdadeiro, pode ser que todos os testes que você fez não deu certo. Ótima pergunta, João. A última coluna é o seu resultado final. Então, não importa, lembra que eu falei que a coluna não importa, aonde você vai colocar a coluna não importa, se é A primeiro, se é B, ou se é B, ou se é a ordem não vai importar. O que a gente fala que é a última coluna? Que seria a última coluna referente ao seu resultado final. Por exemplo, aqui, ó. O que eu quero analisar? Eu quero analisar A ou não A e B. E pro ferrou, hein? O que eu considero aqui para eu começar? Vou começar pelaquela ideia, primeiro parêntese, né? Então, o que está com parêntese aqui para mim? O A e B. Ele está dentro do parêntese. Vocês conseguem ver isso aqui? A gente sempre começa pelo parêntese. Então, o que a gente vai começar a resolver? A gente vai começar a resolver o parêntese, A e B. Então, a gente vai olhar a coluna A inicialmente, depois a coluna B e unir esses dois caras aqui com conectivo E. A e B. Então, a gente vai olhar V, V, V. VF, F. FV, F, FF, F. Tá bom? Então, a gente fez esse cara aqui. Depois, o que eu faço? A negativa, não é? Lembram lá? Primeiro parênteses, depois negativa, depois negativa, depois eu, ou, e vai indo. Então, a gente resolveu o parêntese, e agora o que a gente vai resolver? Negativa. Observem que eu estou querendo negar que a minha negativa está na frente do parêntese. Então, significa que eu quero negar o que eu resolvi dentro do parêntese. Ficou claro isso aqui? Está claro para vocês? Que eu quero negar o que está dentro do parêntese. E o que está dentro do parênteses? A e B, né? Então, eu quero negar isso aqui. Então, eu vou negar, eu vou fazer um não A e B. Vou fazer a negativa disso. O que é esse A e B? Esse A e B eu fiz nessa coluna aqui. Legal? Ó, o A e B eu fiz nessa coluna aqui, que eu vou chamar de 3. Aí, essa coluna aqui vai ser a minha coluna 4, né? Que seria a negativa desse cara aqui. Então, vejam que é muito lógico, né? É algo muito lógico e eu vou formando meu raciocínio, eu vou construindo a tabela verdade de acordo com que os símbolos vão aparecendo para mim. Então, se era V, vira F. Se era F, vira tudo V. Então, está quase todo resolvido a nossa proposição, né? Agora, eu vou resolver o quê? O A ou esse cara aqui. Agora, observem, estão vendo que esse não A e B virou uma coluna só? Estão vendo aqui, ó, que isso aqui virou uma coluna só? E agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o A, que eu vou chamar de 5 aqui, ó, porque eu vou voltar na coluna A, com a coluna não A e B. Tá certo? Então, agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar a coluna A, essa é a minha ordem,
essa coluna aqui e vou unir essa coluna A com essa coluna aqui com o conectivo OU. Vou unir essas duas colunas com o conectivo OU. Então, vamos lá? Eu vou olhar para a coluna A, que é o primeiro que aparece aqui, depois para essa coluna aqui, que é esse cara aqui, tá bom? Então, eu vou olhar V e F, vira V para OU, né? V e V vira V. Ótima pergunta, Gustavo. Quando você fala que esse não na frente inverte tudo, você está indo para o princípio de De Morgan, tá? E o princípio de De Morgan, ele é voltado para uma expressão lógica que você faz uma transformação e aquilo ali vira algo equivalente, tá? Não confunda, já vou falar isso um pouquinho agora depois desse slide. Então, não confunda. O que vocês têm que pensar? Peraí, deixa eu terminar a minha conclusão aqui. O que vocês têm que pensar? É na ordem que vocês têm que resolver o parêntese, tá bom? É na ordem que vocês têm que resolver as expressões. Então, primeiro eu tenho que resolver o parêntese. Nosso parêntese é A e B. Depois eu resolvo a negativa. Então, observa que eu estou resolvendo sempre de dentro para fora. Então, o que está dentro do parêntese primeiro, para mim, é prioridade, que seria o A e B. Depois que eu faço esse nosso parêntese, concordo que isso ali virou uma coisa só? O A e B virou uma coisa só. E aí sim eu faço a negativa dele, ok? Você quer falar alguma coisa, professor Gustavo? Essa pergunta do Piracicabano 10, você vai colocar a professora numa fria com uma pergunta dessa, mas vamos lá. Deixa eu assumir aqui para responder. Pode ocorrer, com certeza. Porque você pode ter uma condicional, uma estrutura, um se, um while, independente. Então, isso pode ocorrer. Vai depender da condição que você vai estar analisando, porque a tabela verdade vai estar aqui transcrita pela professora, está lidando com os operadores lógicos. Então, na construção de um determinado trecho de código, você pode cair em alguma situação dessa. Pode acontecer que uma determinada sequência de condições que foram colocadas no código acabem gerando uma tautologia, pode gerar uma contradição e até mesmo uma contingência. Mas aí a gente está falando de trecho de código lá bem específico. Vai depender da condição, depende do que o seu sistema proposto vai se propor de fato a fazer, tá? Mas pode ocorrer sim, com certeza. Isso aí, tá? Então, isso aí que o professor Gustavo falou é exatamente o que acontece. Por que a gente coloca tanto V e tanto F, né? Por exemplo, ali eu inicia a coluna A com 2V e com 2F. Então, a nossa intenção é analisar todas as possibilidades, como se você estivesse testando alguma coisa. Então, você faz a análise de todas as possibilidades. Por que a gente faz essa combinação de 2V e 2F e a próxima coluna a gente pega metade da coluna anterior? Porque aí a gente não tem erro. A gente, como se estivesse tentando abarcar, e se isso for verdadeiro, e se isso for falso? Tá, como se fosse pensando em portas lógicas, né? Se eu abrir essa porta e fechar essa, o que acontece? Se eu abrir essa e abrir essa, o que acontece? Se eu fechar essa, o que acontece? Então, é como se eu estivesse fazendo vários experimentos ao mesmo tempo e vendo o que esses experimentos me levem, aonde eles vão me levar, tá certo? Então, por isso que é muito importante usar a primeira coluna e a segunda coluna como a metade da anterior, porque aí é como se você tivesse pegando a metade da anterior, então, ou seja, o que eu fiz na anterior, agora eu não vou fazer nessa próxima, eu vou já analisar uma outra condição. Legal, gente? Ficou claro isso? Beleza? Então, vamos lá. Aí, então, eu vou pegar essa coluna A aqui e vou unir com essa coluna que virou uma negativa, virou uma coluna só, né? Se virou uma coluna só, é um argumento só.
Concorda comigo? Eu já tenho uma coluna para ele, então para mim ele é um argumento. Então vou unir essa coluna A com o conectivo OU com essa outra coluna. Então aí eu vou ter V e F, V e V, V, F e V, V e F e V, V. Qual é a minha coluna final? Esse cara aqui. Essa aqui é minha coluna final, né? Essa minha coluna, se eu olhar para ela, não tem mais nada para eu fazer aqui nessa proposição lógica dada inicialmente. Não há mais nada para eu fazer. Então, eu falo que essa coluna aqui é a nossa coluna final, o nosso resultado, tá bom? A partir dela já não há mais o que eu fazer. Então, ela me deu uma tautologia. Todos os testes que eu executei aí dentro do meu circuito, do meu percurso, me deram verdadeiro. Ou seja, deu tudo bem ou deu tudo mal, dependendo da interpretação que você leve. Tranquilo? E da mesma forma para a contradição, tá bom? E aí, a gente falando o que o Gustavo, Ricardo me perguntou, acho que ele em cima, né? Deixa eu ver aqui. Enfim. Aí, aqui a gente fala em equivalências lógicas. E aqui a gente vai entrar na lei de De Morgan, que é uma lei muito importante que a gente vai usar bastante quando a gente estiver trabalhando com o conjunto. A gente falar que não, isso aqui é uma equivalência lógica, ó, não P e Q é equivalente, esse sinal aqui se chama equivalente a não P ou não Q. O que eu estou querendo dizer? Cara, se eu chegar aqui e fizer uma coluna para não P e Q, vai ser a mesma coisa, vai ser equivalente se eu fizer uma coluna para não P ou não Q. Legal isso, né? Então, essas colunas aqui a gente chama de colunas de equivalências lógicas. Se eu pegar a coluna P e Q, vai ser equivalente se eu pegar a coluna Q e P. Entenderam? Dá para fica claro isso aqui que eu estou querendo dizer para vocês? Se eu pegar a coluna P ou a coluna Q, é equivalente, é a mesma coisa, vai dar no mesmo se eu pegar a coluna Q ou P. Lembra que eu falei para vocês que a ordem era importante, de que eu pegava as colunas? Então, quando eu pego o conectivo E, a ordem não importa. Estão vendo aqui? Então, isso a gente chama de propriedade comutativa. A ordem não vai importar de que eu pegue nem o P, nem o Q, vai dar o mesmo resultado. Então, o conectivo ele é um conectivo que ele é comutativo, assim como o conectivo OU, tá? Aí a gente tem a propriedade associativa. Se eu pegar P e Q e R nessa sequência, é equivalente de eu pegar P, E, Q e R. Falando assim, parece que eu estou falando a mesma coisa, né? Mas não. Qual que eu resolveria primeiro aqui? Eu resolveria esse parêntese primeiro, porque a ordem é resolver parêntese primeiro, né? Resolveria isso aqui primeiro, depois uniria com o R. E aqui eu resolveria esse parêntese primeiro, depois uniria com o P. Faz sentido para vocês? Entenderam? Tá? E aí, essa aqui são as identidades, são as equivalências lógicas. Tem um exercício que eu vou pedir ao professor Gustavo para liberar para vocês, tá? Sobre equivalências lógicas. Eu fiz todas as tabelas verdades de quase todas as equivalências lógicas que tem no livro, para que vocês entendam. E aí, eu trouxe aqui uma equivalência lógica para a gente fazer, que é a da negativa, que é a dupla negação. Então, se eu imaginar o seguinte, se eu nego 2 vezes uma coisa, então eu posso dizer que aquilo é verdadeiro? Sim ou não? O que vocês acham? Dá um bug na cabeça, não dá? Então, se eu nego uma coisa e nego de novo, aquilo vai ser verdadeiro? Vai ser verdadeiro, não vai? Se eu nego e nego novamente, então aquilo vai ser verdadeiro, que seria a lei da dupla negação. Então, olha que legal. Se eu pego, no caso aqui, o P, que é uma proposição qualquer, e primeiro eu vou fazer o quê? O não P, né? Que está dentro do parêntese. Então, eu pego a coluna P e nego ela. Vai ser essa aqui. E agora, como eu resolvi dentro do parêntese, né? Virou essa coluna aqui, agora eu vou negar ela de novo.
Então, quando eu nego ela de novo, eu vou ter VVFF. Então, eu falar da dupla negação é equivalente de eu falar que é P. Entenderam o que é equivalente? É a mesma coisa. É como se fosse igual. Só que quando a gente está falando como sentenças lógicas, a gente não usa igual. Igual é para equação. Aqui, quando a gente está falando em sentenças lógicas, a gente fala em equivalência. Né? Eles são equivalentes, ou seja, vai acontecer a mesma coisa se eu fizer assim ou assim. A ordem é diferente de que eu estou executando, porém, eu vou chegar ao mesmo resultado final. Então, lembrem sempre, quando eu estou falando em equivalência, eu estou analisando sempre que o resultado final desses dois caras vão ser o mesmo, equivalente, né não? Então, aí, ó, se eu tenho a dupla negação, se eu pego não P e nego não P, não P, nego ele, dupla negação, é equivalente de eu pegar a própria coluna P. Sim ou não? Ó, a coluna P, não é VVFF? Qual que eu tive o resultado? VVFF, né? Isso, Thiago, mesma coisa, entendeu? Só que a gente não usa igual, né? A igual é só para equação. Lembra lá? X mais 2 é igual a 4? Lembra lá no colégio? Isso é equação, tá? A gente usa a igualdade para equação. Para sentenças lógicas, a gente diz que aquilo é equivalente. Legal? Beleza? E aqui é a lei de Morgan, que vocês haviam me perguntado ali em cima. O que quer dizer o cara de Morgan? Ele foi o cara dos conjuntos. A gente já vai falar na próxima aula de conjunto. De Morgan foi o cara dos conjuntos, né? Ele desenvolveu uma técnica sensacional para a gente trabalhar com conjunto, que facilita muito a nossa vida. Então, ele foi o cara dos conjuntos. Então, a lei de De Morgan, de acordo com as suas observações, ele chegou à conclusão de que se eu pegar essa sentença aqui, que é não, tá fora, né? P ou Q é equivalente, isso aqui é equivalente de eu falar não P e não Q. É equivalente, tá certo? Então, se eu coloco não fora para uma sentença que é P ou Q, é equivalente de eu fazer distributiva, ó. Isso aqui é como se fosse distributiva, né? Para ambos aqui. Eu nego P, tá positivo, então eu nego P. Aqui o E, o ou vira E, ou tanto faz, né? E aí eu nego o Q. Então ele fala que essa sentença aqui é equivalente a essa sentença aqui. Vamos ver se é verdadeiro? Isso que o De Morgan falou. O que eu fiz aqui, né? Vou fazer primeiro essa expressão lógica aqui. Eu quero provar que essa aqui é equivalente a essa aqui. Vamos ver se é verdade? Não sei, né? Vamos provar. Tudo na lógica é tentativa e erro. Então, eu vou ter lá P ou Q. Primeiro eu vou resolver o que está dentro do parêntese. P ou Q e depois eu nego. Tá? Depois eu nego. P ou Q? Vou estar aqui, ó. VVV, VFV, FVV, FFF. Tá? Essa aqui é o nosso P ou Q. Agora eu nego isso, porque o negativo está aqui fora. Aí eu resolvo depois do parêntese, parêntese primeiro, tá? Então, eu vou ter o quê? Vou negar essa coluna aqui, ó, que é 3V vai ficar 3F e um V no final, tá certo? Essa aqui é minha coluna final, esse aqui é meu resultado. Tá certo? Esse é meu resultado. Agora, eu quero ver se é igual eu falar isso aqui, né? Agora, observem que aqui não tem parêntese. Então, o que eu vou começar a resolver? No negativo, né? Então, eu vou resolver o não Q, que é a negativa da coluna Q, e não P, que é a negativa da coluna P. E agora eu vou unir os dois com o conectivo E. Então, vou olhar para essas duas colunas aqui, né? Primeiramente para essa, depois para essa. Por que essa, depois essa? Porque primeiro vem a não P, então eu olho primeiro para não P, e depois vem a não Q, então eu olho depois para não Q, para a coluna, tá bom? E aí a gente vai olhar aqui, ó, primeiro aqui, depois aqui. F, F, F. F, V, F. F, V, F, F. V, V, V. Tá certo? Agora, observem aqui. Ixi, não é igual a ou?
É isso que você perguntou, Mohamed? Isso aqui é só uma relação, tá, gente? Não confundam. É só uma relação. Eu estou falando dentro de uma expressão. Dentro de uma expressão. Vejam que não é caso isolado. Dentro de uma expressão. Que essa primeira expressão é equivalente a essa segunda expressão. Expressão. Ok? Tá? Então, não olhem casos isolados. Não falem que não é igual ao ou. Tudo bem? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu estou olhando aqui, ó, o conjunto da obra. Tá? Beleza? É igual eu pegar assim, ó. Minha mãe tem 3 filhos. Eu, meu irmão e minha irmã. Eu posso pegar o meu irmão e falar que meu irmão é igual a mim? Obviamente não. Tudo bem? Cada caso é um caso. Agora, se eu analisar o conjunto todo da obra, em similaridades, em coisa, pode ser que eu vou chegar na conclusão de que meu irmão é igual a mim? Aí sim. Se eu falar que meu irmão é um cara risonho? Sim. Se eu falar que meu irmão é um cara bonito? Sim. Entenderam? Né? Então, ó, conjunto da obra. Cada coisa é uma coisa. Não vamos generalizar, ok? Isso, Tiago, são 2 expressões separadas, mas que são equivalentes. É exatamente isso, Tiago, são expressões, ok? Tá bom? Então aí a gente vê, ó, que essa expressão final e essa expressão final aqui, ó, que é o meu resultado, né? Eles são a mesma coluna, o mesmo resultado. Então a gente fala que que essas expressões são equivalentes, tá? A gente não vai usar o sinal de igual. Não o sinal de igual é equivalente, tá? São esses 3 tracinhos. Tudo bem, gente? Ficou claro para vocês o que são expressões equivalentes? Tranquilo? Aqui é um outro exemplo, a contrapositiva, que é uma dessas equivalências lógicas, tá certo? Eu fiz aqui também da mesma forma, ó. Eu fiz a P condicional que, depois eu fiz essa outra expressão aqui, isoladamente, e aí eu comparei uma com a outra. Então, sempre quando estiver falando em alguma coisa de equivalente, isso é equivalente a isso, então eu vou sempre analisar uma, vou analisar a outra e vou ver se deu o mesmo resultado, tá bom? Então, a ideia é a mesma, tá? Então, aqui, ó, eu vou analisar a condicional de P com Q, que vai dar VFVV como resultado, e depois vou analisar essa outra expressão, que é não Q condicional com não P, tá? Que vai dar, ó, vejam, que vai dar o mesmo resultado. Então, são expressões equivalentes, tá bom? Não. A gente não decora, tá, Tiago? Aqui a gente pode mais usar e que cai bastante em concurso que eu já vi, todo concurso da área de engenharia de software, cai a de De Morgan. Porque De Morgan é muito, muito importante que depois a gente vai trabalhar com conjunto e aí tem algumas propriedades que a gente usa essas relações lógicas, mas não precisa, tá bom? Basta que vocês saibam interpretar todas elas, ok? Tranquilo? Isso, Ronei, isso aí, tá? Quando eu entrego, o professor Gustavo tá aí, quando eu entrego o mapa para vocês, principalmente o mapa de lógica, eu sempre escrevo assim, essa é uma das soluções possíveis. Então, às vezes, tem como vocês seguirem caminhos diferentes para chegar ao mesmo resultado, tá? Por exemplo, eu já vi algoritmos gigantescos. Funciona? Funciona. E tem uns caras que fazem um algoritmo pequenininho e funciona também. Entenderam? Então, se isso e isso dá o mesmo resultado, então a gente fala que é equivalente, tá? Então, a forma que isso pode ter sido feita foi uma.
a forma que esse pode ter sido feita foi outra forma, mas o resultado final deles vão ser o mesmo, então eles são equivalentes. Entenderam quando eu falo que o caminho do meio não importa para a gente, na lógica, eu estou interessado no que é o nosso resultado final. E vocês também, né? O resultado final que vocês vão entregar. Tanto que o Excel, que eu amo, ele tem a porta de trás do Excel, que é a parte de programação. Ninguém vê essa porta de trás do Excel, né? Você tem que dar um comando para abrir essa porta de trás do Excel, que é a parte de programação, para você abrir. Por quê? O usuário não está interessado de ver essa parte. Ele não está interessado. O que é importante? É importante que funcione para ele. Se funcionou, legal, tá ótimo. Agora, qual foi a mutreta que foi feita no meio, para ele não importa, né? Alt F11, isso aí, gente, eu amo programação do Excel. Sobre o mapa, aguenta mais algumas aulas. Geralmente eu dou uma aula específica só do mapa, eu libero um vídeo para vocês, tá? Eu deixo tudo bonitinho, mas aguenta um pouquinho aí, porque a gente nem chegou na parte de conjunto. Com essa aula de semana passada e essa aula de hoje, vocês já conseguem fazer algumas coisas no mapa já, que é a parte da tabela verdade, vocês já conseguem fazer tranquilamente. Se vocês já quiserem começar, já pode, tá? Então, as outras partes vocês vão ter que aguentar mais um pouquinho aí nas próximas aulas para a gente chegar no conteúdo, tá bom? Aula conceitual é importante. Aí, gente, aqui são só exercícios que eu deixo para vocês resolvidos, tá? E a gente termina, então, a nossa aula 1. Na semana que vem, na aula 2, eu deixo as aulas feitas, né? Aula 1, aula 2, sempre porque tem turma que eu ando mais rápido, tem turma que eu ando mais devagar, e aí depende muito do pessoal, né? Conforme as dúvidas vão aparecendo. Mas o que eu aconselho para vocês, né? Essa aula 1 a gente abarcou toda a nossa primeira unidade. Então, dá uma lida lá na primeira unidade, assiste as aulas conceituais e aí façam os exercícios. Essa semana eu vou dar para o professor Gustavo, tá? Postar para vocês o gabarito detalhado dos exercícios da primeira unidade, tá bem? Eu estou terminando, eu estou fazendo detalhadamente o gabarito e eu vou liberar para vocês, beleza? Esse gabarito para vocês fazerem o exercício do livro e se der alguma dúvida, alguma travada, não sei por onde seguir, não sei como chegar nesse resultado final, aí vocês vão lá no gabarito detalhado e dar uma olhadinha, tá? Mas é muito importante que vocês leiam o livro, tá bem? Algumas dúvidas que foram perguntadas daí para cima eram coisas que estavam bem evidentes assim no livro de vocês. Então, para a próxima aula, leiam o livro, pelo menos da unidade 1, da unidade 2, que é o que a gente vai entrar na semana que vem, e assista às aulas conceituais, beleza? Vai ajudar bastante. Daí a gente não cai de paraquedas no conteúdo, né? Tudo bem? É isso aí, pessoal. E vale lembrar que no ambiente da disciplina vocês têm todo o material necessário. Os slides que a professora está trabalhando aqui na aula ao vivo estão disponíveis também no ambiente da disciplina. Isso. Assim, é indispensável as aulas conceituais e estar olhando o material, né, o livro didático que vocês têm disponível. Eu já respondi algumas perguntas via estúdio que eu quase que simplesmente falei, olha, você deu uma olhadinha na página tal do livro? Então, assim, gente, lógica parece ser algo muito simples e intuitivo, mas sem a base vai complicar. Então, vocês precisam realmente se empenhar ali, separar alguns minutos. Não sei como vai ser a organização de vocês, diário, semanal, mas para estar olhando essa base, ok? As demais dúvidas, olhando, viu que realmente não compreendeu, podem mandar lá via Fale com o Mediador ou diretamente no e-mail da professora, como foi compartilhado.
Não esqueçam de responder a nossa enquete, para que a gente possa ir cada vez mais ajustando, para que a aula fique adequada para vocês, assim, dentro das necessidades de vocês. Tá bom, pessoal? Tá bom? É isso aí, então. Até a próxima aula. Uma boa noite para vocês. E vamos firme na pegada aí, que vai dar tudo certo lá no final. Acalma o coração, que logo a professora faz um vídeo, uma aula bem específica em relação ao mapa. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Confie na gente. Isso aí. Então, espero que tenha ficado clara essa parte de tabela verdade, né, gente? Algumas dúvidas, espero que tenha sanado as dúvidas de vocês, tá? Agora é mesmo trabalho e exercício aí em cima para fixar essa sequência aí do VF, FV, VVV, VFFF. Tudo bem? Belezinha, gente? Então, um abração, espero vocês na nossa aula de terça-feira que vem, tá? Um grande abraço a todos, se cuidem, usem máscara e passem álcool em gel. É isso aí, pessoal. Né, gente? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, até semana que vem, pessoal.